Um ode ao amor e uma pontaria descuidada do Cupido. Um poema romântico no meio do modernismo brasileiro, o amor e o caos. Mas não seria o amor o próprio caos? Não seria o amor essa chama capaz de aquecer-nos em dias frios e também incendiar uma floresta? Não seria o amor caprichoso o suficiente para inebriar os olhos com alguém comprometida, cegando para aquela outra que de fato lhe ama? Não seria o amor tão louco a ponto de fazer a rainha das fadas se apaixonar por um asno? Sonho de uma noite de verão nada mais é que um sonho. Essa parcela da vida em que a mente e o corpo se desligam e permite que um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias se apresentem à mente. Sem regras, sem métrica, sem estrofe, sem rima. Um poema moderno nos moldes antigos. Um sonho, cujas partes são individuais e complementares, cujos personagens traçam a sua própria jornada do herói e, hora ou outra, são coadjuvantes de jornadas paralelas. Um sonho expressado da forma que deve ser, inusitado, engraçado, esperançoso, trágico e desconexo. É uma peça sobre o amor, talvez também seja sobre a paixão, mas deixemos a paixão para Romeu e Julieta. Uma peça que tem como intuito unir pares de amantes, Teseu e Hipólita, Herme e Elisandro, Helena e Demétrio, Titânia e Oberon e, por que não, Píramo e Tisbe. Um sonho, uma noite, um verão. Um tema central e dois planos de realidades. Uma comédia, uma pequena e divertida tragédia e um epílogo. Para conversar um pouco sobre Sonho de uma Noite de Verão, temos aqui Thiago Domingues. Olá, espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz aqui por essa possibilidade desse bate-papo. Meu nome é Thiago, sou formado em direção teatral pela SP Escola de Teatro. Atualmente faço uma especialização em arte e educação na faculdade ECA. Esse é um texto que é difícil de definir, né? Primeiro porque ele tem 4 situações inusitadas ali acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente pode dar o exemplo do casamento do Teseu e da Hipólita. A gente pode falar sobre os encontros e desencontros de Hérmia, Helena, Demétrio. A gente pode falar também dos desencontros que está acontecendo no plano da floresta. E por fim, aquela deliciosa companhia teatral, né? Eu definiria, eu como um encenador que gosta de trazer a peça, definiria ela a partir da peça, né? Da metalinguagem que ela traz enquanto discussão. O fato é que esses desencontros levam a gente a um encontro final, né? E esse encontro nos gera essas reflexões que você traz. Há quem conteste que é um sonho, né? As pessoas falam, opa, será que isso é um sonho mesmo? Ou é uma hiperrealidade? Mas o fato é que Shakespeare ele consegue ser atemporal com essa época, com essa obra, e ele consegue cativar o nosso imaginário de uma maneira fascinante. Para mim, o epílogo, né, que o Puck faz no final da peça é onde fica a maior dúvida, onde se realmente é um sonho, não é um sonho. Ele joga pro público, né? Ele fala, se vocês acharem que alguma coisa foi falada mal, pense que vocês estão sonhando. Será que o público é o grande sonhador, né, dessa peça? O Puck é louco, vamos falar sobre o Puck já já. Sonho de uma Noite de Verão é uma peça de William Shakespeare, escrita em 1594, entre 1594 e 1596, provavelmente para o casamento de Sir Thomas Becket, por isso tem, né, esse tema central, o casamento de Teseu e Hipólita. Um dado histórico engraçado é que talvez provavelmente a Rainha Elizabeth I tenha participado deste casamento. Isso é uma coisa legal que a gente vai falar agora, eu passo a palavra para você, Thiago. Na época de Shakespeare era comum nas artes o uso dessa mitologia greco-romana. A gente vê em várias obras dele. Aqui, né, pelo estudo que eu fiz, fala um pouco sobre... Por ser por causa do Renascimento, você acha que vai poder falar melhor que eu com isso. E ele também traz aqui, além dessa cultura greco-romana, ele traz também algo do céltico, né, da cultura celta. Então, faz um contexto histórico pra gente aí dessa obra, né, de como foi. Então, vamos lá. Essa obra, então, é uma produção do Renascimento, né? E ela, de fato, coloca o indivíduo como um protagonista da sua própria história, essa capacidade de escolher e suas consequências, essa relação de amor, de ódio, de perdão, de traição, tudo isso aparece como um tema central.
E o Shakespeare, como um bom dramaturgo, ele captou, né, essas religiosidades, essas expressões da época, né, como no Mercador de Veneza, ele traz essa relação dos judeus, como em outras obras ele traz também o catolicismo evidente, e nessa ele traz essa religiosidade a partir da mitologia grega. Então a gente tem como um pano de fundo, como essa religiosidade, que vai trazendo o tom dessa história, que vai marcando, né, esses personagens, né? É uma peça que se passa no contexto de Atenas, né? Então isso já norteia, né, bem essa pesquisa e esse contexto histórico. Ótimo. É legal, né? Alguns representantes dessa cultura, temos Teseu e Hipólita, que é claramente cultura greco-romana, né? Mais greco. O Teseu, ele é filho de Atenas, grande herói, idolatrado pela sabedoria, coragem, né? O cara que matou o Minotauro na ilha de Creta, sai desse labirinto ileso. Hipólita, essa rainha das Amazonas, guerreira lendária, né? E eles travam uma batalha entre eles, acabam se casando, né? Inclusive no começo da peça já tem esse embate, né? Que ele meio que submete ela a se casar com ele. Temos também outros nomes bem comuns na Grécia, né? Helena, Lisandro, Hérmia, Demétrio. Uma coisa legal que a gente pode partir agora é Sonho de uma Noite de Verão é uma peça de fantasia, de magia. A gente vê isso em vários personagens que também surgem aí. E também é uma peça no plano da realidade, como se tivessem dois planos de realidade. Como que você enxerga isso, né? Onde está essa fantasia, onde está essa realidade? Como elas se brincam entre si dentro dessa peça? Eu acho que o segredo dela está relacionado a esse universo, né? A contemporaneidade, ela está muito relacionada a dar espaço dentro do espaço cênico para brincar com esses lugares da fantasia, desse universo que se distancia, né? A gente estava falando da metalinguagem que aparece na relação, mas o fato principal é que a obra ela vai misturando assim o real com aquilo que é plano de fantasia, e tudo isso vai fazendo com que o espectador desenvolva o interesse e vá entendendo cada vez melhor a linguagem. E acho que a peça aí, ela também entra como uma hiperlinguagem, assim, porque além de ela conseguir resolver, né, de ela ser o desfecho desse conflito, né, a reunião de todos os planos que se encontram para assistir a peça teatral, ela também traz um pouco desse reflexo contemporâneo da época do que era fazer teatral, de como se dava essas construções, os bastidores da época. Então ela é um registro histórico também, propriamente podemos até dizer, de Shakespeare, do que ele lidava, de como ele via as peças das pessoas que estavam à sua volta e até mesmo o seu processo. Então, esse lugar da fantasia, de fato, cria esse plano que torna ela interessante, pelo fato de a contemporaneidade se relacionar bem e querer brincar com esses lugares do imaginário. Vamos pro tema principal, que eu acho que é essa peça, né? Essa peça, acredita-se que ela tenha se inspirado na festa popular de 24 de junho, que é o dia de São João, e também o dia mais longo do ano no hemisfério norte, que é conhecido como solstício de verão. E acredita-se também nessa cultura celta que os espíritos do ar estão soltos nesse dia, né? E andam por aí afetando as pessoas. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que eu preparei pra cá que chama Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Podemos dizer que Sonho de uma Noite de Verão é uma peça sobre o amor e várias complicações, né? Temos Helena e Lisandro, Herme e Demétrio, Teseu e Hipólita, Oberon e Titânia e até mesmo Tisbe e Píramo. Como você enxerga cada um desses casais e como você enxerga o amor sendo falado nessa obra? Nossa, isso é fantástico, porque tem uma relação também, que volta a dizer que é contemporânea, que é a gente lidar com as nossas frustrações, com os nossos desencontros, né? A peça, a todo momento, ela nos coloca nessa situação de ser amado e de ser rejeitado, sabe?
Então tudo isso vai fazendo com que a gente gere empatia por esses personagens e a gente se encontre naquelas histórias, né? Quem nunca passou por isso? Mas aí, não dando spoiler, mas de fato o final dela nos surpreende porque de fato se encontra, desse desencontro, um rumo para esse caminho, né? Então acho que é a parte fascinante, que nos prende, que de fato faz com que o público gere empatia, porque todo mundo já se passou, já se encontrou em um momento da vida vivendo essa situação. Sonho de uma Noite de Verão é uma comédia, né? Shakespeare, ele tem suas comédias, tem suas tragédias, tem a tragicomédia, né, que a gente vê muito em A Tempestade. Como você enxerga essa comédia de Shakespeare com uma pequena tragicomédia dentro dela, né, nessa metalinguagem da peça? Como é ler, por exemplo, um texto como Macbeth, que é uma tragédia dele, que nós vamos falar em seguida, e depois brincar com uma comédia, né? Como é enxergar Shakespeare das duas formas? Eu acho que o elemento que mais transborda a comédia pra gente está relacionado à companhia teatral, né? Acho que a maneira como ele constrói os personagens, o elemento de dramaticidade que ele coloca dentro dessa construção, os argumentos que esses personagens trazem para essa construção, faz com que a gente se divirta. E de fato, é um momento dentro da peça, a peça teatral, de muita descontração. E ela é escolhida não pelas suas virtudes, mas propriamente pela temática que a história de Píramo Thisbe traz, né? Então eu vejo nisso a própria maneira como os personagens também se relacionam com os sentimentos da rejeição, pode se tornar, na mão de um encenador, um elemento de comédia, uma vez que você brinca com essa dramaticidade, uma vez que você exagera com esses sentimentos, você pode transformá-la também, pode trazer acentuar ainda mais essa comédia. Mas o fato que norteia principalmente essa peça é que ela foi feita por um momento festivo, né? E o momento festivo, como a peça mesmo retrata, é um momento que as pessoas querem rir, querem se divertir, querem uma descontração. E pensar essa peça partindo desse ponto ajuda a gente a construir um espetáculo que está de acordo com o próprio texto. Aristóteles fala no livro da Poética dele que a comédia ela se dá a partir de personagens do comum, do cotidiano, né? O personagem que não é o deus, que não é o titã, que não é o rei, né? E tem uma passagem muito interessante que eu acho em Sonho de uma Noite de Verão, que eu adoro, é quando eles estão naquele embate de que o Quincy fala, precisamos de um muro em cena, né? E o Botão dá a solução. Ok, um ator se veste de muro e a gente coloca argamassa nele. Eu parei pra pensar, caraca, eles vão tacar argamassa em um cara. É tão simples como colocar um pano pra ser o muro. Não, eles vão tacar argamassa, porque é a visão do cara operário, né? Ele não tem a visão teatral, ele não tem a visão do rico, ele tem a visão do operário. Sim. E aí se dá a comédia, né? E eu acho que é legal comentar aqui que, na verdade, assim, mostra também um pouco dessa literalidade que era o teatro de época, né? Hoje, por exemplo, acho que a gente iria por esse lugar pelo viés muito mais simbólico. Até o encenador que vai encarar esse texto, com certeza ele vai para esse viés do simbólico, né? De brincar muito mais do que essa imagem, do que a própria literalidade da palavra, né? Mas de fato, com certeza, tem um elemento de comédia nisso gigantesco. Para finalizar, então, de onde surgiu, né? Nesse ano de pandemia, nesse ano de estar junto, de onde surgiu essas leituras de Shakespeare, de onde surgiu essa conversa, de onde surgiu querer fazer Sonho de uma Noite de Verão de forma online, debater sobre isso em um podcast, de onde nasce tudo isso? Interessante que nasce da ausência, né? A gente estava nesse processo de pandemia e com profissionais da área apavorados, né? Porque a realidade nos afeta em cheio, né? O teatro ele se dá de maneira presencial, concretamente. E nesse contexto, a vontade de reunir as pessoas, a vontade de estar conversando sobre o teatro fez com que a gente gerasse uma conexão via Google Meets e isso gerou, surpreendentemente, um resultado muito satisfatório. E a gente resolveu continuar essas leituras, né, com uma certa regularidade, toda quinta-feira, a cada 15 dias mudávamos de texto, né, e fomos levando adiante. E só que o processo, primeiro, quando você pratica algo dentro de uma linguagem específica, você vai dominando ela, você vai entendendo o que dá certo, o que não dá certo.
Então a gente lia cada 15 dias uma obra diferente. No final, agora, desse processo, veio a pergunta, por que não montar algo se apropriando daquilo que dá certo, né? Então o Sonho de uma Noite do Verão foi fruto de uma votação nossa interna, a gente leu, é bom deixar claro, a gente leu Macbeth, a gente leu Hamlet, a gente leu Rei Lear, a gente passou por umas 8 obras de Shakespeare, mas no final a gente fez uma votação e escolhemos uma que o grupo se identificou mais nesse processo, e Sonho de uma Noite de Verão disparadamente ganhou essa votação, porque eu acho que pela essa atmosfera divertida, por essa identificação, por ser uma peça que dialoga principalmente com o público jovem, tudo isso, característica do nosso grupo, fez com que a gente topasse essa proposta. E aí, entrando no universo, se apropriando da linguagem, desenvolvendo técnicas para comunicar, então a gente comunicava muito mais a partir da expressão facial, né? Trabalhamos muito a questão da própria voz, né? Nós fomos adentrando no universo do texto, entendendo a obra também, entendendo essas nuances, né? E se sentindo também apropriado, a gente gerou esse trabalho final, né? Que agora fecha com um podcast, mas como um registro histórico. E no final, acho que é interessante esse fato. Na última semana que estávamos prestes a apresentar, as nossas emoções, assim, os nossos problemas eram como se de fato nós estávamos numa sala de ensaio. A gente esqueceu por um momento o fato que a gente estava numa pandemia, assim. Os problemas que surgiram, a maneira como o grupo se relacionou, os ensaios, os debates que geravam, era um debate da sala de ensaio. Então, isso provou também que é possível sim se reinventar e criar teatro remoto, né? Por mais que ainda seja uma coisa frágil, em construção, a gente já tem um apontamento de algo que pode ser interessante, tá bom? Mas espero, obviamente, que a gente ano que vem volte pro presencial e monte essa e outras obras presencialmente. Eu também espero, digo por mim, né? Porque sendo ator dessa peça com você, primeiro foi realmente isso, estar atrás da câmera 1 minuto antes de começar a peça, parecia que eu tava na coxia, a perna tremendo, o coração disparado, eu querendo minha cena pra... Nossa senhora, a sensação era a mesma. E por outro lado, era isso, né? Atuar do peito pra cima e o corpo ali querendo ser o punk e louco pra pular e atuar, era difícil. Bom, vamos terminar com o Sonho de uma Noite de Verão. Ainda falaremos um pouco sobre Macbeth, mas sonho é isso, né? É falar sobre o amor, e nós vemos, sem spoiler, ao final, que o amor encontra seus destinos, apesar de todos esses caminhos tortuosos. As flechas acabam acertando seus alvos, apesar dos cupidos desastrados no meio do caminho. E o amor é uma loucura de emoções e sentimentos, como se elfos travessos estivessem brincando com os nossos corações. Afinal, amar parte da nossa natureza, como afirma Nietzsche. Amamos a vida não porque estamos acostumados à vida, mas a amar. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura. Ou então a gente, Thiago, esteja delirando sobre tudo isso e não tenha passado de um sonho de uma noite de verão, como bem termina o Puck na peça. Se nós sombras aqui os ofendemos, saibam que nem tudo é como queremos. Pense que vocês apenas dormiam enquanto essas visões apareciam. E este débil tema enfadonho não é nada mais do que um mero sonho de uma noite de verão. Thiago, muito obrigado. Quem quiser acompanhar a gente, temos mais alguns minutos sobre Macbeth. Agradeço aí mais uma vez pela oportunidade e vejo vocês em breve. Até mais. Macbeth, de William Shakespeare. Essa é uma peça que, quando nós lemos, foi uma das primeiras peças, acho que foi a segunda ou terceira peça que nós lemos. Estavam começando a me familiarizar aí com Shakespeare novamente, e a gente leu depois de Hamlet, né? Em Hamlet ele já apresenta essa figura mística, essa figura do fantasma. Em Macbeth ele já começa de cara com as 3 feiticeiras, que anunciam que esse general, Macbeth e Banquo, seu amigo, generais do exército do rei Duncan, receberam a profecia de que ele ia ser o barão de Cawdor e em seguida rei. E que o outro seria pai de reis, né? Progenitor de reis. Já deixa claro a premissa de Macbeth, né? Sobre os desejos, sobre os sonhos, como nós os assimilamos.
E deixa a premissa de que aquilo ali não vai ser fácil, né? Saindo de Sonho de uma Noite de Verão, onde é pura fantasia, magia, amor e comédia, partimos para a tragédia. Thiago Domingues está aqui com a gente. Thiago, como você vê essa transição então da comédia para a tragédia? Como se dá essa tragédia? Como a gente conversa com ela nos dias de hoje? Antes da gente entrar mais fundo aí em Sonho de uma Noite... Em Macbeth, eu preciso sair do sonho. Vamos lá. Acho que o primeiro que vale falar é que a comédia e a tragédia são duas faces de uma mesma moeda, né? Eu acho que todo mundo tem momentos na vida de comédias e momentos da tragédia. E cada um pontua o momento que está vivendo da melhor maneira possível, né? E a tragédia, ela nos coloca, assim como a comédia, em plena reflexão, né? O final feliz não sempre permeia a nossa existência, né? O final trágico, a tragédia, ela acompanha também a nossa existência. E Shakespeare, como um cara atento a tudo que acontecia à sua volta, traz esse registro histórico. E lógico que a tragédia, assim como a comédia, ela gera uma certa moral, né? Então é como se na época dissesse, né? Olha, não façam isso, não sigam esse exemplo, porque olha o que vai acontecer com você lá na frente, né? A tragédia constrói muito mais moral, acredito eu, até que a própria comédia, por conta do impacto dos acontecimentos emocionais. E Macbeth é essa peça trágica, mas que nos surpreende, né? Mas que deixa uma marca no espectador. Muito legal. Vamos adentrar então sobre este tema principal, né? Nós vemos que uma das diferenças entre o ser humano e os animais é justamente essa inteligência, essa vontade, essa capacidade de discernir e a liberdade de optar. Para nós, ser humano é idealizar, é correr atrás de sonhos, é planejar, projetar, desejar. Freud fala isso, que esse desejar, né, que o desejo não é um simples capricho carnal, não é comer uma maçã ou ter uma relação íntima com uma pessoa. É um movimento da mente que faz a gente ter retornos a algumas lembranças boas, a coisas que nos deram satisfações. E o desejo é exatamente isso, é querer que essa sensação se repita. E aqui é muito interessante, o Macbeth ele recebe essa profecia de que ele vai ser barão de Condor e em seguida rei. E aí em seguida ele já tem a confirmação da profecia, né? Ele acaba de chegar da guerra e o rei Duncan já o consagra como barão de Condor. Então ele tem essa primeira satisfação da profecia sendo feita. E em seguida ele escreve uma carta para Lady Macbeth, sua esposa, relatando o que aconteceu. E ela faz a proposta para ele, essa proposta de... então vamos assassinar o rei e com isso você se torna rei. Macbeth não quer fazer isso, mas aquela, como Freud fala, a sensação, né, da repetição daquela profecia sendo realizada, ele se tornar rei, começa a ficar forte nele. Como você vê essa primeira parte, Thiago, dessa obra? Como você vê esses desejos? Como você encara Macbeth no início dessa peça? E como você encara Lady Macbeth entrando nessa peça, já propondo, né, sendo tão contundente como um assassinato? Sobre isso eu escutei uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, que trazia a ideia de que o homem medieval, o homem e a mulher medieval, eles eram definidos pela não realização daquele desejo, né? Então existia uma relação muito forte entre ter um desejo e não realizar, né? Isso marca, então, essa humanidade da época medieval. Nessa época renascentista, com até o pensamento de Shakespeare, assim, a gente começa a ter uma relação que nós somos definidos a partir do desejo que nós temos. Ou seja, né, o que nos faz se sentir apropriado daquilo que nós somos é a realização dos nossos desejos. E essa é uma ideia contemporânea que norteia, né, esse equilíbrio entre realizar ou não realizar algo e de ir em direção a um sonho ou não, é o que norteia a nossa existência, né? Então eu acho que esse elemento, enquanto impulso do Macbeth, se torna ele uma figura que a gente gera muita empatia, que a gente torce por ele, porque no fundo a gente quer que ele realize esse sonho. Só que os sonhos que ele tinha têm um custo, né? E esse custo é alto quando você observa na história. Isso é muito interessante, né? Essa palavra, o custo, a consequência.
A Lady Macbeth propõe pra ele, né? Inclusive a fala dela é precisa, né? Você tem medo de ser o homem nos seus atos como nos seus desejos, né? Ela cutuca a ferida. Você foi homem desejando, mas não é homem fazendo? Como assim? Quando você ousou desejar, então sim você era homem. E ao ser mais do que você é agora, será mais homem ainda. Se você realizar, vai ser mais homem ainda. E ele começa a ficar com aquilo na cabeça, né? No final das contas, acaba convidando o rei para os seus aposentos e mata o rei. E a consequência disso, a gente pode começar agora a falar um pouco sobre a consequência, ele vai se tornando esse tirano cada vez mais, porque as pontas vão ficando soltas, ele vai ter que começar a tirar, a calar um, calar outro, né? E ele vai caindo, né? Você vê a peça indo pro seu desfecho através dessa corrosão que vai tendo nele, através das profecias que vão aparecendo. Como você concebe isso, né? O ser humano em si tendo que lidar com as consequências dos atos e essa metáfora que Shakespeare traz através de Macbeth, da gente lidando com com as consequências dos atos. É isso, ele fez uma escolha e assumiu ela até o final, a partir desse estímulo da Lady, né? Acho que, como você bem trouxe, ele entra num declínio, porque esse desejo, ele tem um preço alto a ser pago pela realização. E ele, para sustentar isso, começa a entrar numa mentira sem fim, começa a entrar num caminho insustentável, né? E a gente tem essa sensação mesmo de que ele é um personagem em declínio total. E isso, muitas vezes, essas porradas que ele toma, essa maneira dele de lidar com os problemas, nos aproxima pelo fato de ter uma construção muito boa e do fato da gente também se ver nesse lugar de desejar algo, de querer algo e de querer correr atrás dos nossos sonhos, né? E esse elemento com certeza é o que faz com que a peça seja contemporânea, assim, né? Hoje você vê jovens abandonando a profissão para correr atrás de sonhos, você vê o desejo norteando a existência muito mais do que a racionalidade, o fato concreto. Então é o tema que a peça nos traz e que nos coloca nessa reflexão de que até que ponto eu estou disposto a pagar por isso, né? Qual é o limite moral, ético, qual é a visão de mundo que eu tenho e qual é que eu desejo. Então tudo isso constrói esse universo da peça. Você traz duas coisas muito interessantes, né? Eu completo uma agora e já abro espaço para outra. O primeiro é que você traz esse exemplo desse jovem, né? Que corre atrás dos sonhos. Shakespeare traz uma coisa muito interessante, porque vamos usar o exemplo do jovem. Esse jovem, ele rompe com os pais porque ele quer seguir o sonho, e aos olhos de algumas pessoas, ele é um ingrato perante os pais, né? Ele é um ingrato que os pais que deram tudo pra ele, às vezes pagaram uma faculdade pro filho, e ele é ingrato de largar tudo pra correr atrás de um sonho. Mas aos próprios olhos, ele também é ingrato consigo mesmo, se abnega da sua própria vida pra não seguir o sonho. Então, Shakespeare traz isso, né? E por isso você muitas vezes se identifica com o próprio Macbeth na peça. Porque não é branco e preto a situação, é uma situação nebulosa, é uma situação que não é certo e errado, né? O ser humano ele não vive no certo e errado, é muito simplista dizer certo e errado. Sim. É muito mais que isso, ser humano. E aí eu abro para você comentar sobre isso com a frase de Banquo. Quem pode ser sábio e ingênuo, calmo e furioso, leal e neutro, tudo ao mesmo tempo? Ninguém. O ímpeto desenfreado do meu amor dominou a minha razão. É isso aí, é o 880, né? É difícil você encontrar essa medida do equilíbrio, esse bom senso. É difícil o quanto o seu sonho afeta a realidade do outro, né? Transforma, como você trouxe muito bem o exemplo de uma relação familiar, né? Romper com isso, a que custo, você vai afetar. Então, qualquer ação que você coloque em movimento, a peça acho que nos diz isso, qualquer plano que você coloca em movimento, você há de enfrentar resistências, você há de enfrentar questões que vão te levar para o outro lado. E esse fato vai apontando para esse desfecho, que nessa situação foi trágico, né?
Mas pensando numa lógica real, né? Pensando numa outra hipótese para o texto, o que Macbeth podia ter feito para ter conquistado aquilo de uma maneira justa, leal? Aliás, isso é interessante, né? Lembrar. Ele começa como um herói, como um cara que venceu uma guerra e está chegando lá com o prestígio, com a confiança do povo, né? Ele utiliza desse prestígio até para conquistar o que ele estava, né? Então o que era esse personagem que era vitorioso, que também se apaixona por esse status de vitorioso, para um personagem que chega ao ponto que vocês vão ver quando ler a peça. Há uma transformação ali gigantesca. E o que foi que passou? Né? Então, na minha concepção, as consequências dele ter assumido uma realidade de vida que não era a dele, que não era possível para ele. Você traz uma coisa muito interessante, Thiago, que aí eu vou colocar você na fogueira agora, que é exatamente isso, uma coisa que você sempre falou pra gente nos ensaios. Nenhum personagem de Shakespeare é o mesmo do início ao fim, e ele não é completo, ele não é a mesma coisa. Cada cena ele tem uma transformação gigantesca. Como você já comentou sobre Macbeth um pouco, sobre essa transformação, que outros personagens você enxerga aí em outras obras de Shakespeare? Eu lembro que Lisandro tem no Sonho de uma Noite de Verão, ele tem umas mudanças, Demétria tem umas mudanças. Que outros personagens você enxerga, né, que tem essas mudanças radicais, né? Você tinha comentado que foram lidas várias obras e que trazem essa nuance do ser humano. O ser humano não é a mesma coisa todo o tempo, ele tem suas transições, suas mudanças. Não, perfeito. Essa questão de a gente adentrar no universo do Shakespeare é entender que você não vai ser o mesmo, né? Você vai passar por uma modificação. Por mais que esteja uma cena, o Shakespeare tem essa característica de colocar esse personagem em constante transformação. Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é Hamlet, né? Hamlet, ele começa a peça tendo aquelas aparições, naquela angústia, naquelas crises, né? E ele também vai passando por esse processo de entendimento, de compreensão, e isso gera, né, o ser a no ser, isso vai gerando, que também está relacionado a isso, né? Eu me torno aquilo que... eu lido com a verdade, eu me torno aquilo que eu acredito ou não, você entende? Também tem esse plano de fundo que está relacionado a esse desejo que realizo ou eu não realizo. Então tudo isso faz com que esses personagens sejam interessantes. A gente pode até, para Ariano Suassuna, olhar para a trajetória do João Grilo, né? Nesses grandes clássicos a gente aparece muito esse personagem que vai sendo afetado pela situação. Então você tem que olhar muito ele, não a partir de uma ideia do todo, mas a partir do momento que ele está inserido, da situação que vai gerando transformação, e aí isso você vai deixando esse personagem mais atraente ao público. Mas tendo como norte, esse atraente está relacionado ao entendimento da etapa que você está. A que momento, né? A olhar para aquele texto e entender ele com toda a sua complexidade. E isso, com certeza, aos olhos do público, vai ser reproduzido de uma maneira que a pessoa veja, se identifique, goste e se aproxime. Quebrando aquele velho tabu, aquela velha ideia que Shakespeare é para alguns, Shakespeare é difícil, né? Não, a gente quando começa a ter essa relação, né, e começa a partir de boas apresentações, de bons personagens construídos, a gente consegue aproximar esse público e fazer com que a obra de Shakespeare se realize como ele bem pensou, popularmente. Falando em quebrar o tabu, como uma tragédia deve ser, a sensação ao final de Macbeth não é de justiça ou alívio, né? Como uma tragédia é uma reflexão sobre a vida, sobre as escolhas, sobre o que existe dentro de nós. Afinal, desejar é um impulso instintivo e involuntário. Só que a concepção desse desejo e as ações consequentes, sim, são frutos das virtudes que nós vamos moldando com a nossa vida, com a cultura, com a sociedade. O que realmente nos move, então, talvez sejam as consequências das nossas escolhas e a capacidade que nós temos de arcar com elas. Para finalizar então, Thiago, qual foi sua sensação ao final de Macbeth? Seja livre para escolher, mas escravos das suas consequências. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessas duas obras, Sonho de uma Noite de Verão e Macbeth. Espero que tenha sido um aperitivo para vocês lerem as obras, tirarem as próprias conclusões, concordarem e discordarem da gente, vir aqui comentar, conversar, vamos bater um papo sobre William Shakespeare.